Falamos então das penas restritivas de direito. Agora vamos fazer um comentário sobre conversão benéfica e conversão maléfica. A conversão benéfica está prevista no artigo 180 da LEP e se dá da seguinte forma: quando a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, a pessoa estando em regime aberto e ter cumprido mais de um quarto da pena, sendo os seus antecedentes e personalidade favoráveis, o juiz converterá a pena privativa em pena restritiva de direito. Já a conversão maléfica seria o contrário. Seria a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa da liberdade, exatamente pelo descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena a executar será deduzido o tempo cumprido de pena restritiva, respeitado sempre o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Exemplo: condenado a 6 meses de detenção e vai cumprir 180 dias de prestação de serviço. Faltando 20 dias ele para de comparecer. O que vai acontecer? Ele vai ter que cumprir no mínimo 30 dias. Por quê? Porque tem que respeitar um mínimo de 30 dias de detenção no caso de conversão. Próximo assunto: pena de multa, na aula 3. Vamos agora para a nossa aula 3, pena de multa. Assunto previsto no Código Penal, dos artigos 49 a 52. A pena de multa é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional e fixada em dias multa. O valor do dia multa, conforme os artigos 49 e seguintes do Código Penal, varia de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Já o valor da pena de multa, ele tem uma variação: mínimo 10 dias multa, máximo 360 dias multa. Porém, se o juiz não estiver satisfeito em razão da condição econômica do réu, ele pode triplicar o máximo previsto de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Supondo que o salário mínimo vigente à época dos fatos fosse R$200, como é que seria esse cálculo? Utilizando-se o juiz do valor mínimo fixado para um dia multa, que seria de 1/30 do salário mínimo, pegaria 1/30 vezes o salário, que é R$200, resultaria em R$6,67 cada dia multa. Já se o juiz optasse pelo máximo, que é 5 vezes o salário mínimo, então multiplicaria 5 vezes R$200, que resultaria em R$1.000 cada dia multa. Já o cálculo do valor da pena de multa se faz da seguinte forma: o juiz escolhe um valor de multa a ser aplicado entre 10 e 360 dias multas, escolhe o valor do dia multa de acordo com a condição econômica do réu, que varia de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, escolhendo o mínimo, que seria 1/30 vezes R$200 de salário mínimo, resultaria em R$6,67 por dia multa. Então 10 vezes R$6,67 igual a R$66,70. Esse seria o valor de 10 dias multa. Já se o dia multa for escolhido no máximo, que seria 5 vezes o salário mínimo de R$200, R$1.000, então a multa de 10 dias multa resultaria em R$10.000. São espécies de multa: multa isolada, multa acumulada, multa alternativa, multa substitutiva e multa somada. A multa isolada é a única cominada, ela vem sozinha, é a única prevista para o delito. Nós temos como exemplo o artigo 38 e o artigo 32 da LCP, Lei de Contravenções Penais. A multa acumulada é aquela que vem combinada juntamente com a pena privativa de liberdade. Temos como exemplo o artigo 155 do Código Penal, que traz como pena reclusão e multa. A multa alternativa é aquela combinada juntamente com a pena privativa de liberdade, porém em forma de escolha. Vai escolher uma pena ou outra. Exemplo, no Código Penal, artigo 156 ou o artigo 280, que traz como pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. O juiz escolhe uma ou outra pena. Existem dois tipos de multa substitutiva: multa substitutiva isolada e multa substitutiva acumulada.
A multa substitutiva isolada é aquela que substitui isoladamente a pena privativa de liberdade inferior ou igual a 1 ano, ou seja, ao invés do juiz aplicar a pena privativa de liberdade, sendo ela inferior ou igual a 1 ano, ele pode aplicar a substituição por uma multa ou até mesmo por uma pena restritiva de direito. A multa substitutiva acumulada é aquela que substitui a pena privativa de liberdade superior a 1 ano, juntamente com a pena restritiva de direito, conforme as regras lá do artigo 44, parágrafo 2º. Ou seja, uma pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção acima de 1 ano, o juiz pode substituir essa pena por uma pena restritiva de direito mais multa, ou até mesmo por 2 penas restritivas de direito. E por último, a multa somada, que é aquela resultante do concurso de crimes. A pessoa é condenada a uma pena de multa num crime e multa no segundo crime, resulta em soma das 2 multas. Isso seria multa somada de acordo com o artigo 72 do Código Penal. Encerramos agora aqui então a aula 3, pena de multa. E o próximo assunto será cálculo e fixação da pena, na aula 4. Até lá!